Vamos lá, nação, para a coletiva do técnico Felipe Luiz após a vitória em cima do Vasco. Mengão venceu por 1-0, Bruno Henrique decidiu a partida. Vamos juntos aqui analisar o Felipe Luiz falando sobre essa partida. A vitória, a gente vê o Flamengo com uma movimentação muito intensa, né? Tanto na defesa quanto no meio-campo e também no ataque. E quando a bola chega num jogador decisivo, como o Bruno Henrique, é fatal. Sei que você prefere falar sobre o coletivo, mas queria que você destacasse um pouquinho essa qualidade do Bruno Henrique, né? De ser decisivo. Como é ter um Bruno Henrique no ataque? Qual a importância desse jogador para você? Qual é a importância do Bruno Henrique para o Flamengo? É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito e fala somente no campo, com números, com títulos, com gols, com sacrifício pelos companheiros, sacrifício pela equipe, joga em qualquer posição que você coloca ele. E clássico, os grandes jogadores aparecem, nos jogos mais difíceis é onde se vê os melhores e os grandes jogadores, e o Bruno é um deles. Então, para mim, eu que fui companheiro dele, fácil falar, mas a história, ela está aí, diante dos nossos olhos, e é um prazer acompanhar de perto um jogador que continua fazendo história, independente aonde joga, com a idade que joga, quanto joga. Ele é muito especial. Felipe, oi. Felipe, Letícia Marques do GE. Foi um jogo muito diferente em relação ao último clássico, né, entre as equipes, então foi um jogo muito diferente do primeiro para o segundo tempo. Queria que você pudesse falar essa conversa no vestiário para o Flamengo voltar com uma mudança de postura e até de intensidade na segunda, por favor. Não, o problema são as expectativas, né, que se geram e se criam, e todo mundo espera que o Flamengo vai para o campo artificial e vai performar da mesma forma que performa sempre, que vai ser sempre 5-0, e isso aqui não condiz com a realidade, né, do futebol de alto rendimento. A elite do futebol não é a verdade, não é assim. O raro e o estranho do futebol é o que aconteceu no primeiro tempo do Maracanã, né, o Flamengo tão superior. Então nós temos que entender que no Vasco joga Coutinho, joga Vegete, jogadores grandes, e que também jogam, que também pressionam, que também sabem não perder a bola e nos colocam em dificuldades. Então as expectativas é sempre de fora, mas nunca afeta dentro, e isso o meu grupo de jogadores sabe muito bem. Continuam com ambição e com humildade para poder continuar em busca de melhorar e evoluir cada dia. O primeiro tempo realmente foi um primeiro tempo mais, digamos, truncado. Tivemos nossos momentos, mas não fomos tão incisivos no terço final, não aproveitamos essas nossas chegadas. O adversário foi se readaptando às nossas investidas e foi neutralizando elas, né? No segundo tempo voltaram os jogadores a encontrar esses espaços e também se adaptaram um pouco mais com o campo, com a bola, com o tempo dela, para poder encontrar e ficar com essa finura, e aí vieram várias chances de gol, né, no segundo tempo até fazer o gol. O jogo foi praticamente todo nosso ali nesse segundo tempo, e depois tivemos alguma que outra chance ainda para poder fazer o segundo, mas não foi possível. Um grande resultado contra um grande adversário. Boa noite, Felipe, tudo bom? Meu nome é Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Primeiro, agradecer pela atenção. Primeira vez que eu estou cobrindo o jogo no estádio, então queria falar sobre primeiras vezes também, porque quem começou na lateral esquerda foi o Varela, improvisado, na primeira vez que ele joga como lateral esquerdo, mas, pelo menos que eu lembro, a primeira vez que o Ayrton Lucas entra durante o jogo para poder fazer esse papel de apoiar o lateral. Ele havia sido poupado para ser titular, mas ainda assim entrou no segundo tempo. Por quê? Obrigado. Ele havia sido poupado? Desculpa, não entendi o final só. Ele seria poupado pelas informações que a gente teve por conta do gramado sintético, vindo de lesão, okay, e tudo mais. Por que no segundo tempo ele entrou justamente para fazer essa função? Obrigado. Primeiro jogo, bem-vindo a essa loucura maravilhosa. Primeiro, porque o Varela está muito bem. Esse é o primeiro motivo. Porque ele não, na verdade, não está dando brecha nenhuma e está fazendo tudo bem. E nos dá muito para a equipe. Defensivamente, ofensivamente, dá estabilidade. Então, mais do que poupar, é falar do momento do Varela, aqui jogando improvisado de lateral esquerdo, se sacrificando pela equipe, potencializou muito a equipe, né? Depois o Ayrton vem de uma pequenininha lesão no joelho, onde incomoda muito. Para quem já teve esse tipo de lesão sabe o quanto dói para bater na bola. E recém voltou a treinar essa semana, e vocês bem sabem que vamos com calma com todos esses jogadores agora que
que vem voltando de lesão. Então, continua sendo importantíssimo, continua brigando por uma vaga no time e não foi a primeira vez que ele dobrou a lateral, já fez isso quando eu jogava do meu lado, então sei que ele pode nos oferecer muito aí também na frente. Buenas noches, Felipe, por acá. ¿Qué tal? Te quería preguntar por Eric Pulgar dos cosas. Primero, tu evaluación del partido de hoy por parte de Eric. Y segundo, cuando él juega con Everton Araujo, van alternando en la posición. Hoy le tocó ser un poco más un volante más protector de Gerson y de Georgian. Cuando le toca jugar así, ¿le pides cosas diferentes o la instrucción es la misma? ¿En portugués? ¿En español? Ok. Eric es un jugadorazo. Yo creo que si Eric fuese brasileño, estaría en la selección, titular de la selección brasileña. Eso es mi pensamiento. No hay muchos Erics en el mundo hoy, si lo buscas. Es un jugador importantísimo y no cambió nada. Las consignas que le pasé a Eric y Gerson son las mismas que les paso a Eric y a Everton Araújo, o Alan y a Everton Araújo, o Nico también. ¿Qué pasa? Que Gerson tiene una cara más alto que bajo, entonces le tocó mucho a Eric estar un poco más de apoyo, pero es un jugador que lee muy bien el juego y nos da mucho juego al equipo. Okay. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Gabriel Reis, Revista Placar. Eu tenho algumas dúvidas, não vou conseguir perguntar todas. A primeira, você falou semana passada sobre estádios vazios. E para que lutar tanto para trazer um jogo para um estádio vazio, onde eu tenho pessoas de Cuiabá que queriam ver o jogo no Maracanã, vieram para o Carnaval, queriam ver o jogo no Maracanã, mas não quiseram vir para o Engenhão. A outra coisa, para que molhar, isso eu desconheço, estou falando que eu não sei, eu não trabalho nessa parte de preparação de campo, talvez você saiba responder, para que molhar tanto antes e no intervalo um campo de borracha? E a terceira coisa é o quanto está te atrapalhando essa questão de assédio aos jogadores do Flamengo, que aconteceu essa semana com o Luiz Araújo. Até que ponto é assédio? Vou tentar lembrar todas aqui. Primeiro sobre molhar o campo, é fundamental molhar o campo. Esse campo hoje à tarde, quando nós chegamos aqui, facilmente acima de 50 graus essa grama. É muito quente. Os jogadores foram no campo, no aquecimento, falaram que queimava o pé. Então, fundamental. Aí, outra coisa, os jogadores gostam, o jogo fica mais rápido, a bola corre mais, e é fundamental molhar essa grama. Essa e todas as outras, né? Quanto mais molhado, todo mundo que joga futebol sabe que é gostoso jogar na chuva, né? Então, todo mundo, a água, ela quer reproduzir a chuva, que a bola corre mais. Público. O público, eu particularmente tô no futebol e não tô na minha casa de férias pela torcida, porque eu amo o torcedor, o que envolve, a paixão que envolve o futebol extracampo. Então, tudo o que me motiva é conquistar o carinho, fazer história para um grupo de torcedores, né, como eu fiz no Atlético de Madrid, como consegui fazer no Flamengo, vivi a segunda melhor geração da história do Flamengo como jogador e também do Atlético de Madrid. E isso é muita sorte no meu caso. Então, eu receber esse carinho do torcedor é o que me move, o que me dá, além de amar futebol, eu ver a torcida cantando, o estádio lotado, dificilmente outra coisa supera essa sensação na vida, na nossa vida, né? Então, claro, não existe nada melhor que um estádio lotado. Eu entendo o que o Vasco fez e confesso que falei antes do jogo e repito agora, teria feito a mesma coisa. Sim, tirado o Flamengo do Maracanã, a não ser que pudesse colocar toda a torcida do Vasco no Maracanã, não sei, acho que pelo regulamento não se pode fazer isso. Mas eu entendo o que eles fizeram, se eu tivesse no lugar deles, talvez também teria pensado em fazer a mesma coisa, mas pra gente foi bom, porque tirou a gente, como eu falei antes do jogo também, né, o Bernardinho fala, os campeões do desconforto, nos tirou do conforto, nos deu um desafio maior, nos preparou mais pro que vem, pro que virá durante o ano, né? Mas agora, isso sim, foi no limite da agressividade o jogo, né? Então, assim, isso é uma coisa que nós temos que olhar. E por último? Do Luiz Araújo. Normal, grandes jogadores sempre vão ser assediados. Então, grandes jogadores sempre vão ser assediados, é normal. Provavelmente todos eles tiveram alguma sondagem, alguma proposta, alguns
recusaram imediatamente, outras o clube recusou. E é normal quando você fala de grandes jogadores, onde temos um elenco que 6 jogadores estão pré-convocados para a seleção brasileira, mais 4 para as seleções, ou 5, né? Não, 4, né? 1, 2, 3, 5 jogadores para seleções internacionais. Nós estamos falando de um elenco diferente, né? Então é normal. O importante é que o Luiz ama o Flamengo, escolheu vir para cá, é um jogador importante e está feliz aqui. Então nada, nem ele nem nós queremos que ele saia. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Nesse jogo contra o Vasco e também principalmente naquele contra o Botafogo na Taça Guanabara, foram 2 jogos em que o Flamengo teve muita dificuldade de se sentir confortável no campo de ataque. E essa vai ser a tônica de boa parte do Flamengo com alguns times que não conseguem se equiparar tecnicamente com o Flamengo. Então, como que agora, depois de boa parte do campeonato já passado, como que você planeja, organiza o restante da temporada para o Flamengo lidar contra esses times que vão jogar de uma forma mais defensiva, vão tentar ali apelar um pouquinho mais para a violência? Como que você trabalha isso no vestiário? Não, os jogadores estão acostumados, né? Acostumados com essas adversidades, com essas dificuldades que os adversários nos colocarão e que nos colocaram, né? Então é uma coisa natural que eu repito, né? Sempre é mais fácil destruir que construir. Então quem joga com a bola sempre tem tem que estar fino, tem que estar fresco de ideias, tem que ter uma criatividade, e grande parte dessas soluções passa pelo treinador, onde eu tento que eles possam entender onde estão os espaços do campo. Mas claro que vai ter adversários que vão defender com linha de 5, outros com linha de 4, outros com 3 no meio, outros com 5, com 5, linha 4, 5, 1, sei lá, não sei. Vão acontecer muitas formas diferentes, e aí entra o treinador para fazer um plano de jogo para que esses jogadores se adaptem dentro do que é o momento do jogo e encontrem os espaços. Agora, claro, como eu falei para vocês, o adversário também joga. Você tem grandes jogadores do outro lado do time do Vasco. Esse time é subestimado, teve muitas críticas, mas eu vejo o meio-campo que o Vasco entrou hoje, um meio-campo excelente, e tem jogadores que, claro, que nos vão gerar dificuldade para poder entrar. Agora, confio muito nos meus jogadores, e souberam competir, souberam passar por os momentos, pelas fases do jogo, e aproveitamos a nossa chance para fazer o gol e aí sacramentar a vitória, que não é fácil. Ganhar e continuar ganhando. Eu valorizo muito. Desculpa. Perdão. Felipe, boa noite. Gabriel Alves, aqui da Sintonia Esportiva. O Flamengo só levou um gol, né, desde que o time já estreou na temporada, né? A solidez defensiva tem sido uma questão dessa temporada. Eu queria saber como você vem trabalhando o sistema defensivo, né, com o Danilo e Alexandro, né, tendo descansados, poupa essa carga, minutagem do começo do jogo. Então, eu queria saber de você, um gol, né, sistema defensivo bem sólido, como você vem trabalhando esse sistema do Flamengo. Ok. Eu dou muito valor para a fase defensiva. E a fase defensiva não são os zagueiros e os laterais. A fase defensiva é toda a equipe. E toda a equipe, ela entendeu o modelo de jogo de ataque, mas também de defesa. Então, todos eles participam, todos eles são importantes, têm funções defensivas dentro do campo, por isso que eu falo, quando eles trocam de posições, eles têm que saber o que o outro faz, porque a fase defensiva, ela é tão importante como a fase ofensiva. Por mais que eu seja um treinador que seja fissurado por atacar e que quero que meu time ataque, a fase defensiva é fundamental. E o time vem entendendo muito bem a ideia, né, que é uma ideia, como vocês bem sabem, que é uma ideia muito arriscada, mas eles entendem e aceitam o risco e vêm praticando de uma forma muito boa. Poderíamos ter sofrido gol hoje e nos outros jogos, como eu falei para vocês, em algum momento, claro que nós vamos, esse risco que a gente corre, ele vai, nós vamos sofrer gols, mas a minha forma, que eu escolho que meu time jogue. Então, é mais ou menos assim, eu escolho a forma que eu quero, se um dia for perder, que seja desse jeito, entendeu? Propondo, sendo impositivo, pressionando o adversário. Então, os gols, está claro que, enquanto o nosso time continuar defendendo muito bem, vão ser menos, mas que a longo prazo, claro que, para mim, a fase defensiva tem o mesmo peso que a ofensiva.
Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. O jogo começou muito quente, né? Vários embates na parte do campo. E na saída do gramado, o Verratti, centroavante do Vasco, disse que 2 pontos decidirão o jogo. Uma sorte do Bruno Henrique, ele chamou de sorte a finalização, e a não expulsão do Wesley. Queria a sua visão sobre esses 2 lances e se essa fala pode influenciar em alguma coisa no jogo da volta. Obrigado. Não, absolutamente nada. Eu não vi, sinceramente, o lance do Wesley. Onde eu estava, eu vi que ele toca na bola primeiro, né? Então, vocês estão para julgar melhor do que eu. Da onde eu estava, sinceramente, não me pareceu nem falta, mas pelo que ele tinha na perna, pode ser que o Wesley tenha batido nele. Se vai influenciar ou não, claro que não, porque nenhum juiz entra no campo influenciado porque um atacante de um dos times falou alguma coisa. Todos os juízes eles entram para não errar e não serem protagonistas do jogo. Essa é a visão. E a outra? Sorte. Não é sorte. Trabalha muito, muito, muito. O Bruno trabalha muito. O Bruno trabalha muito, pessoal, muito. Nada por acaso. Nada por acaso. É isso aí, nação. Tá aí a coletiva do técnico Felipe Luiz falando sobre a grande vitória do Mengão em cima do Vasco. Vou dizer pra você uma coisa. Tá tudo normal. Vitória do Mengão, 1-0. Flamengo venceu o Vasco. Foi no tapetinho. O Vasco que levou o jogo pro tapete. Não, vamos ganhar no tapetinho, né? Não adiantou de nada, meus amigos. Não adiantou, né? Eu falo pra você, lá no Maracanã. Vai levar uma pancada de novo, hein? Será outra pancada? Tá de brincadeira, meus amigos. Mas é isso daí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Daqui a pouquinho a gente traz as notícias do Mengão pra vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.